Eu tive a perda do meu filho, né? Se vocês não me perguntaram já, mas já tô já falando já. Você teve uma gravidez ectópica? Eu tive uma gravidez ectópica, né? Aonde o público não sabia, mas eu sempre quis ser mãe, né? Eu saí do meu primeiro casamento, conheci um outro rapaz, que é meu esposo hoje há 10 anos. Casamento, 10 anos, graças a Deus. E me gerou. Eu falei assim, caraca, e se eu for mãe? Olha que interessante agora que eu vou falar nesse testemunho. Olha só. Eu falei assim pra Deus, e se eu for mãe? Eu vejo as mães falando que. Porque a todo momento eu buscava felicidade. Entendeu? Então eu falava assim pra Deus, e se eu for mãe? Porque as mães falam que depois que geram seus filhos, é algo muito grandioso. É algo que você vai ficar muito feliz. Então, e se eu for mãe? Né? E aí eu fiz o teste de gravidez. Descobri que eu tava grávida. Porque eu estava passando muito mal. Eu tava com muita febre. Eu não entendia por que eu tava com muita febre. Lembrei. Eu tava com muita febre. E aí eu fiz um teste de gravidez. Descobri que tava grávida. 3 dias depois eu passei muito mal. Parei no hospital. Quando eu fui ver, a gravidez não estava no lugar. Aí mais uma vez que eu fiz, ele não tá do meu lado. Eu falei, meu Deus, por que, Senhor? Se o Senhor sabia que a minha vontade de gerar era tanto, por quê? E ali, mais uma vez, eu fiquei do lado do cigarrinho, do capiroto. Vou falar assim, que é melhor falar do que Só eu. pra esclarecer pra quem tá nos assistindo, a gravidez ectópica é quando ela não ocorre dentro do Isso, útero, né? No gente. seu caso foi nas trompas. Isso. A gravidez ectópica, ela pode ocorrer tanto nas trompas, quanto no ovário, quanto... Ela pode ir para qualquer lugar do seu corpo, entendeu? E no meu caso foi para a trompa esquerda, né? O bebê, ele se desenvolveu. Há bebês que não se desenvolvem, o feto não se desenvolve. Há bebês que ainda conseguem ter um pouquinho ali de crescimento e há uns que não crescem. Foi isso que eu aprendi, né? E quando eu cheguei ali, o médico falou pra mim, eu não sei como é que você tá viva. Ainda bem que o meu esposo tá aqui pra testificar minha fé. Que falou assim, como é que você tá sentindo um dor? Você tá... Minha filha, você tá com hemorragia interna. A gente vai ter que te internar agora. E eu estava, gente, no hospital público. Eu falei, como é que eu vou abrir minha barriga se eu trabalho com provador? Vai ser horrível pra minha história. Olha quantas mulheres passaram por isso, né? E eu comecei a mexer os pauzinhos ali. Eu falei, Senhor, eu não quero que seja dessa forma, que precisa ser de outro. Comecei a recorrer, fiz recursos e eu parei na maternidade São Francisco, né? Que eu fui muito bem recebida, graças a Deus, e fiz a cirurgia de laparoscopia e fiquei internada Que é ali. por vídeo, né? No umbigo. Pelo umbigo, né? Não dá pra me mostrar aqui, mas é pelo umbigo. E ali eu saí, gente, imagina pessoas saindo assim, sem nada. Assim, nem os meus ossos eu sentia. Que o vazio era tão profundo e eu não conseguia entender o porquê que eu tava passando por aquilo. De quantas semanas você tava, você sabe? Não vou lembrar agora, de fato. Vai botar aqui, vai passar aqui na telinha que eu vou mandar pra produção. Eu não lembro, gente, quanto eu tava... Porque, na verdade, a gravidez ectópica, ela não dá a relação correta. É uma coisa assim, não vou, gente. Eu não sou especialista no negócio, né, antes que o público fala aqui. Mas eu não lembro, sabe, 2, 3, eu não lembro algo específico assim, entendeu? E aí, antes de eu operar, o médico falou assim pra mim, pra testificar a fé de quem é tentante aí do outro lado, né? Eu quero que fique longe, porque a gente vai ter que botar em 10 capítulos da minha vida. Falou assim pro meu esposo, olha, a outra trompa dela tá comprometida, tá rasgada. Não é melhor vocês já... Faz tudo de uma vez, já tira, vocês fazem em vidro, né? Porque vai ficar ainda um ovário dela. Meu esposo, não, isso aí é com ela aí, se ela resolver, eu não toparia, eu não toparia. Eu falei assim, eu lembro que eu falei assim pro médico assim, doutor, da mesma hora que eu entrei, era um vazio, mas eu ainda acreditava, eu ainda tinha fé, que é a fé que te faz gerar. Você tá entendendo? A fé que te faz gerar. Eu falei assim pra Deus, Deus, você lá atrás, o Senhor falou comigo que eu ia gerar. Então eu não vou tirar minha trompa. Porque vai ser por essa trompa rasgada que eu vou voltar aqui e vocês todos vão me operar. Eu não sei quem vai me operar, mas eu vou voltar aqui grávida. Aí o médico falou, então tá bom. E o meu médico me chamava de doida. Todo arrepiado. O meu médico me chamava de doida. Assim, Mário, tem que ter cuidado. Você pode ter outra gravidez ectópica, você vai passar por tudo isso, é doloroso, então você tenha cuidado. Vamos fazer tratamento. Eu comecei a juntar meu dinheirinho ali.
já tinha comprado, né, apartamento, não sei o quê. Não podia. Não, e assim, fora que deve ter sido, assim, uma bateria de exames invasivos pra tentar entender Gente, eu também. fiz muito exame. Eu fiz exames que vocês nem sabem. Olha, gente, eu fiz muito exame. Eu fiz antes exames pra ver como que tava o colo do útero. Estereoscopia, esterossalpingografia, Tudo que tudo com esses tudo com nomes. is, vocês podem imaginar que eu fiz. Mas o que eu posso falar aqui que é que o último que eu cheguei a fazer 2 esterossalpingografia. É um exame para a mulher que não sabe que eles colocam iodo, né, por dentro de você. E aí eles veem a tua trompa através de um vídeo também. E aí eles vão dar o diagnóstico de como que tá as suas trompas, de como que tá teu útero, seu ovário e de tudo que é de dentro. Então eu saí dali, a doutora já falou assim pra mim, uma doutora maravilhosa, gente, que eu não vou me lembrar o nome agora, até o final eu lembro o nome. Ó, vai, depois eu vou te dar. Eu falei, doutora, você não quer falar que você já sabe. Ele já sabe, quando eles vêm ali, ele já sabe, né? Quando eu recebi o resultado, que eu levei pro meu médico, o doutor André, maravilhoso. Falou assim, Maria, sua tampa realmente, ela tá comprometida. E você vai ter que fazer tratamento pra poder gerar, porque vai ser assim. A não ser que, você não, né? A não ser que aconteça alguma coisa. Um milagre. Entendeu? E a minha outra médica também falava isso, minha ginecologista. E dali, então, eu falei, Senhor, eu comecei a juntar. Não vou mentir, gente, que eu ia fazer em vidro, não vou mentir. Aí eu falei com meu marido que ele ia ter que fazer os exames do potinho, ele ficou envergonhado, ele falou, meu Deus. E eu falei, Senhor, que é isso? Passou 1 ano, 2 anos, eu ali buscando. Mas teve uma vez, que eu ajoelhei e botei Dar-me Filhos, a minha vizinha até reclamou. A música da Fernanda Brum? Dai-me filhos. Mas eu clamei tanto naquele dia, mas eu clamei tanto, como eu nunca clamei na minha vida. É por isso que eu falo. Dentro da igreja Deus te ouve, mas de onde você estiver, Ele também vai te ouvir. Eu falei assim, dai-me filhos. Eu gritava tanto, eu chorava tanto, eu batia tanto no chão, que passou um tempinho. Eu sentada no sofá, tava passando tão mal, menina. Minha menstruação tava já há um tempo sem vir, mas sempre ficou atrasada, eu não desconfiei. Só que alguma coisa me despertou. Era 11h30 da noite, eu tinha chegado da igreja. 11h30 da noite, eu falei assim... Sabe quando você sente algo dentro de você? Eu falei pro meu esposo assim, eu estou grávida. Aí ele, oxe, moleque, é isso? Eu falei, eu tô grávida. Pode ter certeza que eu tô grávida. E tá no meu útero. Eu falei. Aí eu falei pro doutor André, minha menstruação tá atrasada. Ele, não. Mariana, faz um teste de gravidez, porque você pode estar tendo uma gravidez ectópica. Acho que ele me tirou de doida. Eu falei, não, doutor, eu vou fazer o exame, mas o meu bebê está no útero. Dito e feito, gente, passou no outro dia, era 8 da manhã, eu fui. Eu nem fiz... Minto! Eu fiz 5 testes de gravidez, eu achei que tava grávida de 5. Eu tava tão doida. Eu falei, é 5, dentro do meu útero. A grávida de Taubaté, lembra? É 5. É 5, porque ele é justo, ele é 5. E fui no dia seguinte, gente. Eu acho que vai dar pra vocês colocarem o áudio do meu esposo. Pra galera ouvir aqui. Eu não sei se tá, né, de baixo calão, mas eu acho que tem. Quando eu cheguei lá, gente, que a médica tomou um susto, que ela botou, que ela sabia da minha história. Que ela botou lá. Mariana, você quer ouvir? Eu falei, ouvir o quê? O coração do seu filho. Eu falei, quero. Quero ouvir o coração do meu filho. E eu ouvi. Antes disso, né? Eu tô me lembrando aqui, porque o público é fogo, né, gente? Eles vão lá na minha história. Antes disso, eu tinha feito um exame numa farmácia, que eu fiz uma publicidade, tá até lá. E já tinha dado a gravidez. Na verdade, fala o quanto de grávida você tá, que eu esqueci o nome agora. Você fez, acho que o de farmácia, que aí aparece as semanas, talvez. Não, Depois foi fazer o beta. Não. Eu fiz o Quantitativo. Isso, porque eu tenho que falar que meu público, ele vai lá, mas tu falou... Meu público cobra. Eu fiz o primeiro quantitativo, esse negócio aí. E logo após meu Deus, eu tenho que ir lá, tenho que saber se tá no útero. Mas sabe quando você já sabe que tá no útero? Eu já sabia que tava no útero. E eu fui, gente, pra honra e glória do Senhor, tava no meu útero, o meu bebê. E eu já sabia de tudo. Porque aquele que fala, Deus, se ele falar assim pra você, ó, vai acontecer isso, pode passar 1, 2, 3, 4, 5, 6. A obra do Senhor vai se cumprir. E foi naquela vez ali que eu falei assim, meu Deus, o cuidado do Senhor, mesmo eu sendo infiel com Deus, mesmo eu não permanecendo nos seus caminhos, Ele fez na minha vida. Foi uma gravidez que eu tive medo do começo ao fim.
Porque você não tá ali na graça ali, né? Aí eu comecei a pensar, Se você vai no banheiro, você é tem lógico, medo. eu fiquei com muito medo, vocês não têm noção, gente. Se Até não hoje. mexe, tem medo. Se mexe, dá medo. Até hoje. E eu pensava, e agora, meu Deus? Agora, Se fosse algo fácil de resolver, você não ia precisar de Deus. Precisou passar por algo irreal para que Deus Pra manifestasse saber. a glória dele. e isso foi uma das coisas que aconteceram, entendeu? Do momento que eu, verdadeiramente, assim, gente, quando eu vi meu bebê mexer na primeira vez, O pequeno Theo, que vai pequeno fazer 2 Theo, anos eu já. botei Theo por causa que significa Deus Supremo, entendeu? Ele é o Deus Supremo, ele é o Deus que faz. Então, se você tá em casa passando por alguma coisa, que você hoje não tá testificando a tua fé, mas ainda há fé aí dentro, creia que Deus, ele pode operar o milagre, porque aonde eu passei pela medicina, eles falaram, é difícil, não dá, não vai conseguir, você vai ter que fazer tratamento, in vitro é caro. Tem mulheres, quantas mulheres fazem in vitro e não consegue, mas eu quero falar pra você para testificar a sua fé, que ainda aonde você tomou um não, se Deus falar que sim, não tem medicina nenhuma, porque o primeiro, a gente tem que respeitar a medicina, que é óbvio, né? Porque é algo que é o estudo, não há o que fazer. Mas o primeiro médico dos médicos é aquele, é o Senhor Jesus, é aquele que abre a madre, é aquele que abre porta onde não há a porta trancada, tá trancada, mas ele fala que vai abrir, ele vai abrir. Hoje a gente não entende o porquê passa. Eu não entendi porque eu perdi. Eu não entendi porque eu perdi minha mãe. Eu não entendi porque eu perdi o meu primeiro filho. Eu não entendia. Mas hoje eu entendo que foi preciso passar para eu falar com outras mulheres, para dizer que Deus ele faz, que Deus ele é santo, que ele é um Deus justo, que ele é um Deus que abre sim a madre. Então eu quero falar para as tentantes aqui, se você ainda perdeu, se você perdeu sua fé, volte aonde você perdeu. Entendeu, amiga? Volta aonde você perdeu, porque você vai gerar. Amém. No lugar da tua dor, você vai contar a vitória. Eu posso contar a vitória com o meu Theo. Eu olho pra ele e eu vejo Deus. Aquele menino é demais, gente. Lindo, lindo, lindo. Um dia eu ainda vou trazer ele aqui pra ele falar. Ele vai falar. E é isso, gente. Não perca a fé. Porque se Deus falou que vai fazer, ele vai fazer. É muito difícil passar pelo deserto, né? Quando você tá ali nele. Mas depois que você vê agora seu filho, que é um Verdadeiramente eu milagre. olho pra ele. E por isso que eu falo assim, ó. Seria muito injusto da minha parte. Eu botei rima, eu nem sei se eu botei rima, porque deve estar uma graça. Eu não botei rima, não, eu falei, né? Não botei, não. Eu olho pro meu filho e falo, caraca, meu Deus, seria muito injusto. Seria muito injusto eu não falar do amor de Deus para outras mulheres. Seria muito injusto quando eu olho pro meu filho e falo, caraca, filho, a mamãe precisa ir, porque seria muito injusto eu não falar do que Deus fez na minha vida, gente. Vocês têm noção que com 13 anos eu tomei um tiro de bala perdida? Um tiro não, de bala perdida, bala achada, porque a bala me achou. Eu tava dentro do ônibus, indo pra casa dos meus avós. A minha família tá aqui pra me testificar se eu estiver mentindo. E teve um tiroteio dentro de um ônibus indo pra Parque São José, em Duque de Caxias. Teve um tiroteio danado. A bala passou pela minha perna. Eu não sei se vocês estão vendo, ó. A bala passou pela minha perna aqui, ó. Passou por aqui. A mesma bala que passou por mim foi a bala que matou o rapaz que estava atrás de mim. Ali eu já vi que Deus queria algo comigo no Não sei se profundo. é possível mostrar, mostrou, mas tem Tá? uma marca. Então foi dali foi o começo. Gente, eu posso dizer que eu fui igual gato, 7 vidas. Tá? Porque eu já sofri acidente de carro, já. Tantas coisas que Deus. Testemunha tá de testemunho, né, Mari? É, gente. Então não deixa acontecer isso, não. Não vai pela dor, não. Vai pelo amor. Eu precisei passar por tudo isso para reconhecer que só. Hoje até falei, Senhor, me sinto até envergonhada. Eu abro meu direct hoje, muitas pessoas falam comigo assim, depois do seu testemunho lá na Marcha para Jesus, eu aceitei Jesus. Depois do seu testemunho, eu vou ter até fé para gerar. Depois do seu testemunho, eu acredito que o meu casamento vai ser salvo. Então eu tô com vergonha. Eu tô todo dia pedindo perdão a Deus. A orelha do Senhor deve estar até quente agora. Porque eu tô todo dia, Senhor, me perdoa aí, pai, que eu tô até envergonhada. Olha quanto tempo eu perdi, não podia ter feito antes. Mas Deus sabe de todas as E sempre há coisas. tempo pra voltar. Porque há tempo, né? E Jesus tem pressa, viu?